Eu estou muito feliz de estar pregando aqui. Eu ia falar que é a primeira vez que eu estou pregando na UAM, mas eu já preguei no primeiro culto, então eu já tenho uma vasta experiência de pregação. Eu estou muito feliz porque essa é a primeira vez que eu estou pregando na UAM, e é muito diferente ministrar louvor e pregar. Eu estava compartilhando isso. E apesar de que o primeiro culto tenha sido uma bênção, eu sei que o Senhor quer fazer algo diferente nesse culto aqui. Não é só replicar alguma coisa. Eu creio que o Espírito Santo, Ele é vivo, e Ele vai ministrar os nossos corações de uma forma diferente, de uma forma especial. Antes de eu começar a pregar, se você quiser já abrir a sua Bíblia em Lucas 10. Mas antes de eu começar a pregar, eu queria reforçar o convite do dia 31 de janeiro. Na gravação que eu vou fazer, é uma gravação acústica lá no Opera Concept Hall, lá em Santa Felicidade. E a gente já fez alguns eventos lá, inclusive. O evento é um lugar muito, muito especial. Mas eu queria só dizer o porquê que a gente vai fazer essa gravação. No ano passado o Senhor ministrou muito ao meu coração a respeito, na verdade já faz mais de um ano que o Senhor tem falado comigo, que chegou o momento que eu deveria gravar algumas canções. Mas eu estava tentando entender o tempo, como deveria ser feito isso, tudo. E o ano passado o Pedro foi para a Índia, né? Foi no primeiro semestre, não me lembro o mês, mas o Pedro ele foi para a Índia. Quantos lembram que ele foi para a Índia aí? Ele foi 2 vezes para a Índia no ano passado, né? E na primeira vez que ele foi, ele voltou muito empolgado, e ele começou a ministrar e falar com a gente sobre os povos não alcançados, e foi algo muito especial que ele falou, e começou a mexer no meu coração, no coração da Bianca. E depois, um mês depois que ele voltou, eu e a Bianca, nós fomos para Israel. E lá em Israel, eu achei que eu ia ver, assim, uma coisa muito tranquila. Porque nós fomos para Israel, não para fazer turismo, um dia eu quero ir para isso, né? Mas a gente foi com um ministério para cuidar de pastores. E num determinado culto lá, era um culto onde judeus que se converteram, né, e viraram judeus messiânicos, eles se reuniram para fazer um culto em hebraico. E quando a gente estava esperando para entrar na igreja, alguns judeus que não se converteram, enfim, eles começaram a querer invadir a igreja. E começaram a usar de violência para isso. A gente teve que entrar na igreja, fechar as portas, a polícia foi acionada. E no final do culto a gente teve que sair de lá escoltados por uma polícia que não era polícia comum. Os caras de metralhadora, tudo, capacete. A gente teve que sair pelo estacionamento subterrâneo da igreja, tudo. Porque estava uma manifestação muito violenta lá. Não sei se você sabia, mas não é permitido você evangelizar em Israel. Não é permitido você evangelizar um judeu em Israel. Então, se você é crente, você pode ficar na sua, né? Mas não é permitido que você evangelize. E os judeus ali que estavam fazendo essa manifestação, não são todos assim, mas aquele grupo específico, eles estavam querendo invadir a igreja e até machucaram algumas pessoas, tudo. E aquilo mexeu demais comigo, porque foi a primeira vez, de verdade, foi a primeira vez que eu vi uma perseguição de fato. E durante o culto aquilo começou a mexer muito comigo. E assim, eles vivem essa realidade o tempo todo. E o que mais mexeu comigo foi que lá é Israel, né? A terra de Jesus. E de repente você não pode falar de Jesus lá. E Israel é considerado um povo não alcançado, você sabia? Menos de 2% da população é cristã. E aquilo mexeu muito comigo. Voltei de viagem, mexeu muito com a Bianca também. Eu voltei de viagem. E numa viagem, depois a gente tirou férias, e o Senhor falou comigo que era o tempo de gravar algumas canções e fazer um evento onde destinasse todo o lucro desse evento para os povos não alcançados. Eu não sei se você sabia, mas mais de 40% da população mundial, isso dá mais de 3 bilhões de pessoas, nunca ouviram falar do Evangelho. Nunca. É desconhecido. O Evangelho não existe para essas pessoas. Só que quase metade do mundo nunca ouviu falar de Jesus, mas apenas 2% dos recursos das igrejas são destinados para esses povos. 80% do recurso missionário, né, o recurso que é destinado para a missão, é destinado a países que já são alcançados e tem que continuar sendo investido, mas apenas 2% para os países que nunca ouviram falar de Jesus. E Deus falou muito comigo, com a Bianca, que nós deveríamos nos posicionar quanto a isso, não apenas levantando esse dado, mas fazendo algo para que essa realidade pudesse mudar. E o Pedro, ele foi a segunda vez para a Índia, e antes, quando ele estava prestes a ir, fizeram um jantar missionário, onde o pastor Eliezer
que é um dos pastores da tarefa, aliás, é o líder da tarefa, é o pastor presidente da tarefa, né? Ele mostrou alguns dados, que o último treinamento, quando o Pedro tinha ido pela Índia pela primeira vez, o último treinamento resultou na plantação de 80 novas igrejas. Foram 2 semanas, cerca de $8 mil investidos, e eles, depois disso, tiveram um resultado de 80 novas igrejas plantadas. Essa missão, ela tem o objetivo de batizar mais de 1 milhão de pessoas nos povos não alcançados, e eu quero fazer parte disso, em nome de Jesus. Se você quiser, então, você faça a sua inscrição para o dia 31, e lá também teremos estandes missionários, para que você possa se envolver na missão, tudo, e é isso, você será muito bem-vindo. O pastor Carlinhos da IEQ, a Nayade vai estar gravando junto também, o pastor Lauro, o Simon da Vida Plena lá de São José dos Pinhais, e o pastor Eliezer e o pastor Pedro trarão uma palavra para a gente lá, amém? Lucas 10, verso 38 ao 42, diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Sim, eu fui influenciado pelo F-Hope para fazer esse sermão, tá? Eu não parei de escutar a música Boa Parte, mas para não ser tão plágio assim, o nome desse sermão é A Escolha Certa, tá? Não é a boa parte, é a escolha certa. E esse texto, eu fui muito ministrado por ele nessas últimas semanas, e o Senhor me levou a olhar por uma ótica desse texto diferente. O que nos impede de escolher a escolha certa? O que nos impede de escolher a boa parte? Eu não sei se quando você olha esse texto, a gente normalmente contempla o que Maria está fazendo, e a gente fala assim: não, nós temos que escolher a boa parte. Mas o que eu quero estudar com você hoje é o que impediu Marta de escolher a boa parte. Quais foram os inimigos dela? Quais foram as coisas que tiraram ela do foco, a ponto de Jesus ter que repreendê-la, dizendo: escuta, você está fazendo muita coisa, mas você esqueceu da melhor parte. E nós sabemos aqui, o texto deixa claro que a melhor parte é estar aos pés de Jesus. Mas antes de eu entrar no texto especificamente, eu gostaria de deixar algumas coisas claras. Nós não podemos olhar para esse texto como Marta e Maria sendo inimigas uma das outras. Ou Marta é muito crente e Marta não é muito crente e Maria que é muito crente. Não, as duas reconhecem Jesus como Messias. As duas nesse texto reconhecem Jesus como Salvador. Não é à toa que Marta, quando se refere a Jesus, em uma versão vai dizer até: mestre, você não se incomoda? Ou Senhor. As duas também sabiam a honra que era ter Jesus em sua casa. Tanto Marta quanto Maria sabiam quem era Jesus, os discípulos que estavam ali também, e sabiam qual era a honra de receber Jesus. É evidente também que Jesus conhecia as duas. Não era uma desconhecida para Jesus e uma muito conhecida por Jesus, não, Jesus conhecia as duas. Só que a diferença entre uma e outra foi o que elas fizeram com a honra que foi concedida a elas de ter Jesus em sua casa. E eu quero exemplificar isso porque, na verdade, tanto a relação de Marta como a relação de Maria, elas fazem parte da nossa vida. Muitas vezes nós somos Marta, muitas vezes nós somos Maria. Só que existem inimigos que nos impedem de enxergar a boa parte. Nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos que Ele merece honra, nós queremos honrá-lo, nós nos sentimos honrados quando a presença dEle se manifesta, mas existem muitas coisas que nos impedem de permanecer nessa presença, ou de desfrutar dessa presença. Eu não sei se você pensa assim também, mas às vezes é muito difícil permanecer constantemente na presença manifesta de Jesus, porque existem muitas coisas que nos tiram do foco. Então o que eu quero ver com vocês hoje é quais são esses inimigos ou sabotadores, coisas que nos sabotam. Mas tem uma coisa interessante aqui:
Os sabotadores, os nossos inimigos da presença, a maior parte deles não é exterior. Não é Satanás tentando te tirar do foco somente. A maior parte dos nossos inimigos é algo interior. As nossas próprias crises, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias atitudes. Mas é claro também que Satanás tenta usar tudo isso para nos tirar do foco. Você sabia que Satanás não pode tocar na sua salvação, certo? Satanás não pode tirar a sua salvação. Ele não tem poder para isso. Apenas Deus tem o poder de dar salvação. Satanás não tem poder de tirar a salvação. Mas você já parou para pensar então, se Satanás não pode te tirar do céu, você que é crente em Cristo Jesus, por que ele fica nos atrapalhando no processo? Por que Satanás ele tenta ficar colocando empecilhos para a gente, sendo que o trabalho dele vai ser em vão com relação à nossa salvação? É porque Satanás, ele não está preocupado em tirar a sua salvação. Você que é crente, isso é impossível. O que Satanás quer é tirar o seu propósito. E uma vez que ele tira o seu propósito, ele te tira a capacidade de gerar frutos. Ou seja, as coisas que Satanás faz para nos deturpar, para nos tirar do foco, nada mais são do que coisas que ele faz para que nós não demos frutos, para que a gente venha a não dar fruto mais. Satanás ele tenta te parar, Satanás tenta te cegar, e ele usa esses sabotadores, esses inimigos que eu quero estudar com vocês hoje aqui. O primeiro desses sabotadores é preocupação excessiva. Ansiedade. Olha o que Jesus fala: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. O que impedia Marta de contemplar Jesus, o que impedia Marta de poder enxergar que ela tinha que ficar nos pés junto com Maria, é que ela estava preocupada demais. Mas se coloca no lugar de Marta. Jesus está na casa dela, ela tem que preparar uma refeição, afinal de contas ela não ia oferecer miojo para Jesus. Você não vai comprar qualquer pizza, você vai comprar pizza ali da Baré, da Domino's, se Jesus for na sua casa. Você vai ficar preocupado com os detalhes, você vai querer organizar a sua casa para que Jesus venha e esteja tudo limpinho. Eu falei no primeiro culto, mas no dia 10 de janeiro foi aniversário da minha digníssima, e os nossos amigos resolveram fazer uma surpresa. Eles estavam na praia e eles resolveram fazer uma surpresa. Só que a casa não estava arrumada. Eu fiquei o dia inteiro tendo que arrumar a casa sozinho, porque eu não ia falar para a Bianca arrumar a casa no aniversário dela. Só que eu tive que esconder de certa forma, porque era uma surpresa. Então a gente estava assistindo um filme, de repente eu levantava, lavava a louça dela. O que está acontecendo com você? Ainda é seu aniversário hoje, fica tranquilo. Daí sentava, de repente levantava, tirava o lixo, ela sem entender. Eu falei: linda, é porque é seu aniversário e tal, Eu não sei porque ela se espantou, eu faço tanto isso, flui de mim. Mas o fato é que eu quis preparar tudo para que quando os nossos amigos chegassem, tudo estivesse ok, tudo estivesse perfeito, tudo estivesse arrumado, Talvez seja assim, você vai receber visita na sua casa, todo mundo sabe que a nossa casa não é arrumadinha sempre. Só que a gente quer arrumar para fingir para as pessoas que a nossa casa sempre está top, Se minha sogra vai lá, então, Jesus, preciso arrumar tudo. Só que o que isso gera? Para pensar, quando você está recebendo visitas na sua casa, dependendo de como você está, dependendo de quão agitado foi, você não consegue aproveitar tanto a presença daquela visita. Porque você está preocupado se ela quer mais água, ou se realmente o banheiro está limpo como deveria. Então a visita fala assim: onde é o banheiro? Só um pouquinho, deixa eu verificar aqui. Aí você vai lá, verifica, você fica preocupada. Você fica preocupado de maneira excessiva, e meio que você não consegue aproveitar a presença da pessoa que está ali. Isso já aconteceu com você? Quer ver outro exemplo? Casamento. Gente, o dia do casamento, você está preocupado com tanta coisa, que às vezes você só vai lembrar o que o pastor falou se tiver filmagem depois. Só que é exatamente isso que é um sabotador. A preocupação demais. A gente está preocupado com muita coisa. A gente está preocupado com que as coisas deem certo. A gente está preocupado, e uma ansiedade toma conta da gente. Só que, gente, se tem uma coisa que nos tira qualquer tipo de senso do que devemos fazer, é a tal da ansiedade. É a tal da preocupação excessiva.
De repente a gente não dorme direito, de repente a gente não consegue tomar as decisões direito, de repente a gente começa a ficar nervoso, e Satanás começa a usar isso na nossa vida para nos tirar do foco. Marta, ela, em nome de dar o melhor a Jesus, esqueceu de estar com Jesus. Marta, em nome de ter tudo perfeito para Jesus, ela esqueceu de contemplar a Jesus. Você já parou para pensar o porquê que Deus criou o sono? Por que Deus criou o sono? Afinal de contas, quando ele descansa no 7º dia, a Bíblia não fala que ele dormiu. Não consigo imaginar Deus no sofazão dormindo assim. Ele descansou, mas eu acho que estava ali, sentadinho e tal, tomando um caldo de cana, mas dormindo, a Bíblia não fala. A Bíblia na verdade fala que Deus não dorme. Mas por que para nós ele criou o sono? Podia ter criado só o descanso. O que me leva a pensar então que Deus não criou o sono apenas pro descanso. Gente, isso não veio na minha cabeça, tá? Não teria capacidade para isso. Foi o John Piper que falou tudo isso, tá? Eu vi um post dele. E ele falando assim: Deus criou o sono não apenas para o descanso, mas Deus cria o sono para que tanto o cara mais importante do mundo, quanto o cara menos importante na sociedade, possa dormir e depender única e exclusivamente de Deus para acordar de novo. Não importa quanto dinheiro você tem na conta, não importa quem você seja, você só acorda de novo porque Deus permitiu. O sono não é apenas descanso, o sono é Deus te obrigando a confiar nele, mesmo você que não acredita em Deus. O sono é como se Deus nos forçasse a confiar nele. Mas de repente quando a gente acorda, a gente está ansioso, a gente está preocupado, e isso nos faz perder uma parte excelente da vida com Jesus. É fácil se preocupar demais, gente. No ministério aqui, não é fácil fazer um culto aqui, tem muito voluntário fazendo isso. A gente passa uma semana planejando, estamos pré-conferência, é muita coisa para fazer, só que nós temos que nos esforçar a lembrar que o mais importante não é que tudo isso aqui saia perfeito, o mais importante é que a presença de Jesus se manifeste. O mais importante é que a presença de Jesus nos visite de maneira poderosa. O mais importante é Jesus, e não as coisas para Jesus. E a ansiedade tira o nosso foco. John Piper conta outra história, que ele estava pregando, acredito que na Alemanha, ele estava pregando num congresso, e foi uma bênção o congresso, e ele tinha que sair dali daquela pregação e ir direto para o aeroporto, e o aeroporto ficava uma certa distância, eles tinham que pegar a estrada, e o cara que estava junto com ele, levando ele para o aeroporto, enquanto eles estavam na cidade, que eles tinham que andar um pouco devagar, o John Piper conversava com ele, falava do quão bênção tinha sido a conferência. Eles estavam numa cidade muito bonita, eles admiraram os prédios, eles admiraram as coisas, só que quando aquele motorista ele entra na autoestrada, ele começa a correr, e o John Piper escreve no livro dele que ele chegou perto dos 200 km por hora, loucão. Só que o que John Piper sentiu naquela hora? Ele percebeu que eles pararam de conversar, eles pararam de admirar o lugar bonito que eles estavam, eles pararam de conversar sobre a respeito das coisas que Deus tinha feito na conferência, porque eles estavam rápido demais, e a única coisa que eles se preocupavam é não bater no carro da frente. Quando a nossa mente está muito acelerada, quando a gente está correndo demais, quando a gente fica apressado com tudo, preocupado com tudo, nós perdemos o senso de contemplar a presença. Nós perdemos o senso de que, opa, se Jesus está aqui, eu vou conversar com Ele, eu vou honrar a presença dEle. A ansiedade é um dos maiores sabotadores da presença. Lembra que Jesus fala: basta cada dia o seu próprio mal, amanhã trará suas próprias complicações. A gente precisa começar a viver assim. Filipenses capítulo 4 vai dizer: alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se, não vivam preocupados com coisa alguma, mas antes peçam ao Senhor tudo o que vocês precisam, já agradecendo por tudo que Ele já fez, e a paz que excede todo entendimento guardará sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Existe um texto também em Salmos, capítulo 94, versículo 19, que diz assim: na confusão dos meus pensamentos, a tua presença me trouxe consolo e ânimo. Você está muito ansioso, você está muito agitado,
a tua vida está frenética, é tempo de você reavaliar para ver se você não está se sabotando. Porque em nome da muita correria, nós perdemos de fazer a escolha certa, que é estar aos pés de Jesus. O segundo sabotador que eu vejo em Marta é que ela era ocupada demais. E esse aqui pega. Nós andamos ocupados demais. Olha o que diz o versículo 40. Maria, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Existe um inimigo interno, um sabotador, que é estar ocupado demais. E todas as vezes que a gente vê Marta, principalmente no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João, que tem várias passagens em que cita Marta, né? Por exemplo, quando Jesus chega, na opinião de Marta, atrasado para ressuscitar Lázaro, para curar Lázaro, ela vai, encontra e já começa a brigar com Jesus e tal, ela sempre está muito ocupada, sempre está muito agitada, e todas as vezes que a Bíblia apresenta Marta, ela é uma pessoa ocupada demais. Ou ela está cozinhando, ou ela está repreendendo alguém, ou ela está caminhando para algum lugar, ou ela está fazendo alguma coisa. Mas nós não vemos Marta como uma pessoa contemplativa. Agora fala sério, na nossa sociedade de hoje, é legal parecer ocupado demais. Parece que a gente gosta dessa sensação. A gente gosta de chegar e com semblante cansado e falar, cara, está puxado demais. Porque parece que daí a gente é competente. Não é? Para pensar, até os migué que você dá para não ir no rolê com teus amigos, estou cansado demais. Olha, o trabalho foi puxado, você nem está tão cansado assim, mas é legal parecer cansado. A gente se sente importante, a gente se sente valorizado. Só que, nesse coisa de estar muito ocupado, às vezes a gente para dar essa desculpa para Deus, eu não tenho tempo para você. Deus, eu estou muito ocupado. E de repente a gente começa a trocar a ideia de que, ou ter a ideia de que trabalhar para Cristo é mais importante, ou é sinônimo de ter intimidade com Ele. E essa é a maior mentira. Vou te dar um exemplo. Você é íntimo do seu chefe, mas você trabalha para ele. Qual é a história dos seus colegas de trabalho? Vocês trabalham juntos, mas muitas vezes não somos íntimos dos nossos colegas. Trabalhar para Jesus não é sinônimo de intimidade com Ele. E tem pessoas ocupadas demais, trabalhando demais em nome de Jesus, sendo que nem Jesus conhecem, não passam tempo com Ele, como Marta. Jesus chegou na casa, a primeira coisa que ela vai fazer é trabalhar para Jesus, em vez de honrar a presença dEle. Jesus, o que o Senhor tem para me falar? Jesus, o que o Senhor quer? Trabalhar para Jesus não te garante intimidade com Ele. Estar ocupado demais não te garante ser uma pessoa importante. Uma vez eu cheguei na sala do Dutra, e se tem uma pessoa que é organizada é o Dutra, e se tem uma pessoa que é desorganizada sou eu. Aí eu cheguei, porque um dia eu fiz a burrada no início do ministério. Esse mês completam 7 anos que eu estou aqui na PIB, e no início do ministério eu estava meio solto, a gente fica meio perdido do que fazer. E agora a Maíra deve estar lembrando dessa reunião. Eu estava sentado no sofá, eu lembro onde eu estava, de tanto trauma que isso gerou em mim. Mas eu falei assim, gente, porque todo mundo na equipe trabalhava muito, trabalham ainda. Só que eu estava novo, aquele cara começando e tal, e eu também queria trabalhar muito. Aí eu levantei a mão e falei, gente, eu não estou trabalhando muito, viu? Se quiserem me dar mais trabalho, me darem coisas para fazer, pode fazer. Nunca façam isso. Até hoje eu recebo mensagem, Luiz, eu lembro daquela reunião que você pediu mais trabalho, você pode fazer isso para mim? E então, fui para um outro extremo que eu tive que chegar para o Dutra e falar, Dutra, eu preciso ser mais organizado. Aí ele no início da conversa, ele chateado, eu também preciso. Eu falei, não quero mais falar com você. Se você é desorganizado, você não vai querer saber da minha história. E eu abri minha agenda para ele, tinha lá reunião para cá, reunião para lá, e assim, eu apresentei até minha agenda para ele, mostrando assim, ele vai ver que eu trabalho, né? Agenda lotada. Aí ele, puxa, entendi. E onde é que você trabalha? Ó, minha agenda. Ele, não, eu sei. Mas você tem uma reunião de tarde, você tem uma reunião de manhã. Estou vendo aqui que você está num evento de noite. Aonde é que você para fazer as demandas que surgiram nessas reuniões?
Onde é que você para discipular pessoas? Onde é que você para os atendimentos? E se você estiver no plantão pastoral, onde é que você vai parar para ir para o atendimento lá no hospital? E aquilo me surpreendeu, porque ele falou assim: Luiz, uma agenda ocupada não é sinônimo de ser eficaz, de ser produtivo, não é. E a mesma coisa para nós. Se nós não tivermos tempo para fazer aquilo que Jesus está pedindo, se a gente não tiver tempo para discernir o que Jesus está querendo de nós, nós nos tornaremos Marta, preocupada com muitos afazeres, achando que estamos honrando a Jesus, mas não estamos. Porque o que Jesus mostrou que honra a presença dele é: eu sei que eu tenho muita coisa para fazer, Jesus, mas eu me coloco aos seus pés, pode ensinar, que eu quero mais do Senhor. Marta estava preocupada em fazer uma refeição. Maria estava preocupada em receber uma refeição de Jesus. Qual refeição você quer? A sua ou a de Jesus? Às vezes estamos ocupados demais. Pastor Danilo Mouta, um pastor amigo meu, ele falou uma coisa para mim uma vez que me chocou bastante. Ele disse assim: Luiz, a gente tem que parar de usar textos bíblicos para atrair novos crentes, e quando eles são fisgados, a gente muda tudo do versículo. Deu como assim dele? Por exemplo, lá na pregação a gente fala assim: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí o cara vai lá e fala: eu preciso disso. Ele se converte, daí de repente chega um ministério e fala: agora você tem que estar aqui terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E o cara está cansado, e o cara está: meu Deus do céu, o que é isso? Não. Se estamos ocupados demais, talvez a gente esteja passando muito pouco tempo com Jesus. Você é líder você é dono de uma grande empresa, você tem um grande negócio, e você pode chegar e falar assim para mim: Luiz, eu acordo 4:30 da manhã, vejo os vídeos lá do Pablo Marçal, está em alta agora, né? Vejo os vídeos dele para me dar aquela empolgada, aí tomo meu café, malho e tal, aquele cara que é todo cronometrado. Eu não tenho tempo para fazer devocional. Então, se você é uma pessoa assim, que não tem tempo para nada, você já experimentou jejuar? O que você faz durante o almoço? Almoça? Então não almoce, passe tempo com Jesus, jejue. O jejum é uma ferramenta contra a falta de tempo. O jejum é uma ferramenta contra a falta de tempo. Só que a gente usa muitas desculpas. A gente sempre vai estar ocupado demais, gente. Só que é uma mentira isso. Abre o tempo de uso do teu celular e vê quanto tempo você passa no Instagram. Se você não tem tempo para Jesus, você não tem tempo para fazer as coisas que Ele está te pedindo. O Hernandes Dias Lopes diz assim: o que se destaca em Marta é a produtividade, mas o que se destaca em Maria é a receptividade. Qual é a sua capacidade de receber de Jesus? Isso não é fácil, tá, gente? A gente acha que é, mas abrir a nossa Bíblia todos os dias, fazer o nosso devocional, prevalecer em oração, permanecer em um jejum. Quantos de nós fazemos isso todos os dias? É mais fácil dar, fazer. Não, eu preciso me aproximar de Jesus, então vou lá voluntariar. Não, se fosse assim, Jesus não teria dito: olha, se tranque no teu quarto no secreto, que lá eu vou te encontrar. Jesus teria dito assim: ó, vai lá e pega uma vassoura e vai varrer o pátio do templo, que lá eu vou ter intimidade com você. Não, é necessário as duas coisas, mas existe uma que é mais importante. E se você é uma pessoa que se acha importante demais, se você é uma pessoa que se acha que está ocupada demais, talvez você esteja se sabotando, não só em estar ocupado demais, mas no terceiro ponto dessa mensagem. Você está equivocado demais. Marta estava equivocada demais. Muitas vezes nós estamos equivocados demais, a ponto de fazer que nem Marta, de repreender o próprio Cristo. Mestre, por acaso você não está vendo que eu estou trabalhando sozinho aqui e Maria está aí folgada? Repreende, porque ela não chama a sua atenção de Maria, ela chama a atenção de Jesus. Marta estava tão envolvida em sua autojustiça que repreende o próprio Cristo. E sabe, gente, ou isso aqui é a palavra de Deus e a nossa opinião está aqui, ou nós não somos cristãos. Ou a totalidade da Bíblia é verdadeira, a Bíblia é a palavra de Deus, ou você não é um cristão.
E isso aqui é uma experiência que nós precisamos entender, algo que nós precisamos entender, porque senão passaremos a nossa vida equivocados demais, cheio de opinião. Não é bem assim, Jesus não faria isso, não é desse jeito, não, e de repente a gente está que nem Marta, equivocado, repreendendo o próprio Cristo, dizendo para Deus como Ele tem que fazer as coisas. Eu tive uma experiência muito marcante, acho que foi no início da pandemia. Não sei quantos lembram daquele aviso, daquela notícia da moça que tinha sido abusada, aí engravidou, aí surgiu nas mídias, tem que abortar, ou não tem que abortar. E nesse período, várias pessoas me ligaram, pessoas que eu acompanho, e a minha resposta para essas pessoas nunca poderia ter sido mais equivocada. Eu, por não saber, por ignorância, eu falava assim: olha, eu sou contra o aborto, mas eu acho que nesse caso, talvez Deus entenda, talvez Deus seja a melhor coisa a se fazer. E então eu abri meu Instagram e estava um pastor que eu gosto muito, admiro muito, acho ele muito sensato nas coisas que ele fala, e ele estava falando sobre esse caso do aborto. Ele disse assim: muitos pastores vão dizer que a Bíblia fala do aborto nas entrelinhas, mas não é verdade. No mesmo capítulo que se fala dos 10 mandamentos, existe uma passagem onde Moisés está dizendo para o povo assim: se um homem estiver brigando com outro homem, e porventura alguns desses homens baterem na barriga de uma mulher grávida e essa criança morrer, esse homem deve pagar com a própria vida. Ou seja, qual que era a discussão? Não, aquele feto não é um ser social. Já uma pessoa adulta é um ser social, mas para Deus, tanto o feto quanto uma pessoa de 30 anos de idade é filha dele, carece da mesma graça. Em qualquer hipótese, a Bíblia é contra o aborto. E aquilo para mim me confrontou. Eu passei alguns dias pensativos, até o momento que eu tive que ter uma experiência com Deus. E eu me lembro disso, o Espírito Santo falou para mim assim: Luiz, ou você abre mão da sua própria opinião e começa a ter a minha opinião, ou o seu ministério não vai para frente. E nesse sentido, eu tive que aprender uma coisa que parece uma coisa esquisita, mas diante da palavra de Deus, a minha opinião pessoal, ela não vale nada. E a minha opinião tem que passar a ser isso aqui. O Billy Graham, ele conta uma história que ele teve que colocar a Bíblia num toco de madeira, e ele apontou para a Bíblia e falou assim: a partir de hoje eu reconheço a Bíblia como total palavra de Deus. Tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu tenho dificuldade de concordar, tem coisas que eu tenho dificuldade de entender, mas é a palavra de Deus e é meu único manual de fé e prática. Acabou. Porque senão nós seremos que nem Marta, equivocados demais. Não, eu já pago as minhas próprias contas, eu já tenho a minha própria vida, eu já tenho meu próprio carro, meu próprio apartamento. Esse negócio de, se eu tiver uma namorada eu posso dormir com ela, afinal de contas isso aí é para adolescente irresponsável, não fazer sexo antes do casamento. Mentira. A palavra de Deus condena essa prática. Ou você aceita isso, ou você vai ser uma pessoa equivocada demais, vai se auto-sabotar. Temos que ter a Bíblia como manual de fé e prática e parar de querer filosofar sobre qualquer coisa. Sabia que tem coisas que a gente trabalha como tabu, mas que na verdade na Bíblia é uma coisa muito simples? Mas porque às vezes somos equivocados demais, e assim como Marta, estamos equivocados e repreendemos o próprio Cristo. Saber o que Jesus pensa de você, saber o que Jesus quer de você, saber qual é seu destino, está tudo escrito aqui. E se você passar tempo com a palavra de Deus, você vai ter sua identidade firmada nele. Você vai saber quem você é, você vai saber o que Jesus espera de você, e você vai entender que Jesus não está preocupado com os seus afazeres, Jesus está preocupado com o seu coração. Existem alguns sabotadores, assim como no primeiro culto eu tive que pular, esse não vai dar tempo também de falar de todos eles. Mas Marta também se comparava demais. Versículo 40, Marta porém estava ocupada com seus muitos afazeres, foi a Jesus e disse: Senhor, não se incomoda que a minha irmã fique sentada aí? Comparação, eu estou aqui e ela está lá. Inveja. A gente se auto-sabota. Gente,
Não existe espaço para comparação no reino de Deus, uma vez que Romanos capítulo 12 vai dizer que o Espírito Santo distribui diferentes dons para a edificação da igreja. Não tem como você querer o que o outro tem, sendo que Deus te deu algo que é só teu. Meu Deus! A palavra de Deus diz que Ele designou um para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para os pastores e outros para evangelistas. São diferentes. Agora, se um mestre querer ser um profeta, ou se um profeta querer ser um pastor, um evangelista, vai dar tudo errado. Nós não podemos nos comparar, porque a nossa referência não é a comparação com o outro. A nossa referência é a referência de Cristo, é olhar para Ele. O que Marta deveria ter feito é olhado qual era a reação de Jesus para com Maria. Jesus estava aprovando o que Maria estava fazendo, e uma vez que Marta observou que Jesus estava aprovando, em vez de repreendê-la, ela deveria ter feito: mestre, eu vi que o Senhor se agradou disso, eu vou fazer também. Mestre, eu vi que o Senhor valoriza isso, então eu vou fazer também. Não existe espaço para comparação. O quinto, Marta era perfeccionista demais. Olha o versículo 41, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Presta atenção, a Rebeca, esposa do pastor Tarek, postou uma frase no Instagram recentemente: o perfeccionismo te trava diante da possibilidade de erro. Se você ficar tentando fazer tudo perfeito, você que é um ser imperfeito, você está programado para errar. Se a gente ficar perfeccionista, se preocupando com cada detalhe, a gente vai esquecer de olhar para o que é mais importante. Eu, com mais uma equipe maravilhosa, nós cuidamos da produção e da ordem de culto, e de repente a gente está preocupado se a luz está certa, se o telão está dando certo, se a TV de retorno que fica aqui está dando certo, se o som está dando certo. E como é fácil ficar achando que se uma luz queimar, o culto não foi bom, sendo que o parâmetro é: Jesus se manifestou, Jesus falou, Jesus fez, então foi perfeito. Nós estamos perfeccionistas demais. Enquanto ficamos presos no perfeccionismo, corremos o risco de passar toda a nossa vida parado no mesmo lugar. Jesus fala aí de pregar o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você fala: beleza, quando eu estiver pronto, quando eu tiver feito teologia, porque daí eu vou saber mais, daí eu vou saber falar. Perfeccionismo nos trava diante da possibilidade de erro. Só que Jesus está falando assim: escuta, você vai errar, mas eu estarei com você, te ensinando, te aperfeiçoando. Esse é o processo de santificação também. Eu estou encerrando já. Só que Marta teve todos esses desafios. Estão me acompanhando? Está ficando claro? Marta teve esses desafios. Ela estava preocupada demais, ansiosa demais, ocupada demais, equivocada demais, perfeccionista demais, se comparava demais. E de repente isso tirou o foco dela de olhar para Jesus e ver a reação de Jesus. Mas Maria, por outro lado, também estava passando por um grande desafio. E para ser sincero, esse é um dos maiores desafios na minha vida, que é o temor de homens. Quando você faz coisas para agradar a homens, quando você faz coisas para agradar a pessoas, e por mais que as pessoas são importantes, o nosso trabalho é agradar ao Senhor. Eu costumo dizer que quando estamos aqui ministrando louvor, nós somos apenas facilitadores, mas a plateia não é quem está embaixo. A plateia em um culto é a plateia de um homem só, Deus. Nós devemos agradar a Ele. Só que se Maria tivesse preocupado com o que os homens estavam dizendo dela, sabe o que ela teria feito? Quando Marta tivesse repreendido ela, ela teria levantado e falado: Jesus, eu sei que aqui está bom, mas eu preciso ajudar ela. Jesus, eu sei que está bom, mas eu estou sendo criticado ali. E Marta é minha irmã mais velha, eu preciso ajudar ela. Você sabia? Essa Maria é a mesma Maria que quebra o vaso de alabastro. João capítulo 12 vai dizer isso. Não se sabe se era nesse mesmo dia ou se for um dia depois, mas quando ela quebra aquele vaso de um perfume caro, qual foi a primeira reação? Judas condena ela. Escuta, você fez isso para Jesus, mas você podia ter feito isso para os pobres.
Se Maria tivesse ouvido isso, ela ia falar: meu Deus, é verdade, eu desperdicei uma coisa cara aos pés de Jesus. Mas pelo fato dela não estar preocupada com o que os homens estão dizendo dela, ela conseguiu olhar profeticamente que ela estava preparando o corpo de Jesus para a morte. Jesus diz isso. Será que você não está fazendo as coisas para agradar os outros? Não tem como você agradar a Deus e agradar os homens. Não tem como. E isso tudo nos sabota a viver de uma maneira rasa. Isso tudo nos sabota a viver de uma maneira superficial. De repente você não percebe o porquê que as coisas não estão fluindo na sua vida e estão fluindo na vida do outro. É exatamente por isso que não está fluindo na sua vida, porque você fica olhando para a vida do outro. De repente você não sabe o porquê que você não tem um conhecimento profundo nas Escrituras. Aí você admira o pastor Michel, você admira o pastor Budal, você admira o pastor Dutra, você admira os pastores. Só que você não quer pagar o preço que eles pagam para estudar a Bíblia todos os dias. Nós estamos nos sabotando, gente, ocupados demais, ansiosos demais. Eu tive que tirar férias para entender o que Jesus queria de mim. Depois que a gente voltou de Israel, um ou 2 meses depois, a gente tirou férias, eu e a Bianca, a gente fez uma viagem, e eu estava frustrado, porque eu não estava conseguindo entender o que Jesus queria de mim. Já fazia 1 ano que eu estava escutando: você tem que gravar suas canções, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eu não estava conseguindo entender, e eu estava triste, porque se você me conhece, sabe que eu gosto de sonhar, eu gosto de olhar para frente, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto. Só que eu estava cansado demais, exausto, ansioso, preocupado. Mas quando eu me retirei e eu tive um tempo com Jesus, eu estava tomando banho e me veio na cabeça: você, no dia 31, você completa 7 anos de ministério. O Espírito Santo começou a falar para mim: você completa 7 anos de ministério agora em janeiro. Isso significa que está encerrando um ciclo na sua vida e começando outro. Você vai iniciar esse ciclo gravando, você vai iniciar esse ciclo recolhendo recursos e enviando para os povos não alcançados. É isso que eu quero de você. E assim, qual é o próximo passo? Não sei, mas a direção que Jesus me deu foi essa. E de repente, Deus me deu até os nomes das pessoas que eu deveria buscar. E é estranho você chegar para uma organização missionária e falar: escuta, eu e você vamos fazer um evento, vocês vão trabalhar para esse evento acontecer, mas todo o recurso vai ser destinado e tal e tal e tal. E na reunião que a gente teve com o Eliezer, eu estava constrangido. Afinal de contas, tudo que eu tinha era uma palavra de Deus. Eu e a Bianca, nós tínhamos uma certeza. E o Eliezer, naquela reunião, ele falou assim: Luiz, se eu tivesse com o meu caderno de oração aqui, eu iria te mostrar. Mas já faz algum tempo que eu tenho orado, e eu tenho sentido da parte de Deus que alguém iria vir, estava orando por isso, para alguém vir e falar de fazer um evento musical, onde todo o recurso seria destinado para a tarefa. Ele pediu, e quando eu consegui descansar no Senhor, o Senhor me deu instrução. Sabe a resposta do Eliezer? Eu vou te dar, vai e faz isso. Mas é nos pés de Jesus. É nos pés de Jesus. Essa é a coisa mais importante, gente. Essa é a coisa mais importante. Nós precisamos aprender a honrar a presença. A presença é o lugar mais seguro do mundo. Os pés de Jesus é o lugar mais seguro do mundo. De certo modo, todos esses empecilhos, todos esses inimigos, tudo isso que está tentando deturpar a nossa mente para que a gente não olhe para o Evangelho ou para Jesus, sabe o que se resume? A medo. Nós temos medo de falhar, nós temos medo de não ser bom o suficiente, nós temos medo de não agradar os outros, nós temos medo do que os outros estão falando a nosso respeito. Medo, 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 medo. Só que a gente se esquece que a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito que somos filhos dele. Então por essa razão nós não precisamos mais andar como escravos medrosos do medo, escravos do medo. Não precisamos mais andar medrosos, porque agora nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus e herdeiros de Deus. Mas é na presença que nós recebemos isso, é valorizando, é estando aos pés de Jesus. Talvez essa palavra seja para você. Será que você é Marta?
Será que você precisa de um puxão de orelha de Jesus, dizendo: escuta, você está preocupado com muita coisa que nem fui eu que te pedi. Escuta, você está preocupado, sua mente está agitada demais e você não está conseguindo escutar minha voz. Escuta, você está se comparando demais. Você está equivocada demais. Mas essa noite é uma noite que eu quero te convidar. E é um convite para mim também, a valorizar a coisa mais importante, que é os pés de Jesus. Os pés de Jesus. Você já parou para pensar que a ordem de Jesus vem no fim do ministério? Jesus está prestes a ascender aos céus, ele diz: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Mateus 28, 19 e 20. Por isso eu digo: vão e preguem o evangelho a todas as nações, batizem e ensinem, mas eu estarei com vocês. Por que a ordem de Jesus é no fim? Porque primeiro ele teve que ensinar, primeiro ele teve que mostrar, primeiro ele teve que caminhar junto. Não é assim: a primeira coisa é servir. Não. Primeiro você aprende de Jesus, primeiro você tem uma direção de Jesus, primeiro você aprende a valorizar a presença de Jesus, primeiro você entende quem Jesus é, e então você está apto para servi-lo. Eu não sei se você já ouviu falar, já leu a passagem de quando Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus entra na casa da sogra de Pedro, e ela está doente, então ela não consegue servir Jesus. E era comum naquele tempo, quando uma pessoa importante chegava, as mulheres se organizavam para preparar uma boa refeição. Só que a sogra de Pedro, ela estava doente, ela estava enferma, ela estava com febre. Então Jesus entra naquela casa, e Jesus, conhecendo a situação, ele vai lá e toca na sogra de Pedro, e ela é curada, ela é restaurada, ela é transformada, as forças voltam, a febre vai embora, e só então ela começa a servir a Jesus. Porque a cura, o toque, a presença vem antes do serviço. A unção vem antes do serviço. O chamado vem antes do envio. Só que nós estamos agitados demais, querendo fazer muitas coisas, sendo que Jesus está falando: escuta, você está doente, deixa eu te tocar primeiro, senta aqui, deixa eu conversar com você, e então você estará apto para fazer toda boa obra. Eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui, pessoas que precisam colocar o foco na coisa certa, pessoas que precisam voltar a enxergar de novo Jesus como centro de todas as coisas. Talvez Deus esteja falando com pessoas que vão precisar abandonar algumas coisas para poder entender o que Jesus quer. Existem pessoas aqui que são como Marta, mas também existem pessoas aqui que são como Maria. E deixa eu te dizer uma coisa: se você entregou tudo para Jesus, e no momento você está sofrendo, deixa eu te dizer, vale a pena, vai valer a pena. Para de se preocupar com o que o mundo está dizendo, o que as pessoas estão dizendo. Você é como Maria, e se tem uma coisa que ninguém pode te tirar de você, é a presença de Jesus por toda a eternidade. Entrega tudo a Ele. Se o Espírito Santo está ministrando no seu coração, e você entende que você está agitada demais, preocupado demais, se você entende que você está numa confusão, e você entendeu que é tempo de você parar, deixar a cozinha e ir até a sala e falar: Jesus, eu vou me submeter ao Senhor, isso aqui é o mais importante. Eu quero quebrar o perfume mais caro, o vaso do perfume mais caro aos seus pés. Se você está entendendo isso, fique de pé no seu lugar. Se você está entendendo que você precisa reorganizar essas prioridades, a coisa mais importante por primeiro. Permaneça com os teus olhos fechados, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Você não precisa ser conduzido por mim. O Espírito Santo é vivo e Ele pode tocar no seu coração, e Ele vai começar a te falar coisas que você precisa abrir mão, coisas que você está vacilando, o que estão te impedindo de cumprir aquilo que Deus quer.
Enquanto você está sendo ministrado pelo Espírito Santo, eu quero falar com outras pessoas aqui. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, ou talvez você nunca tenha aceitado Jesus, mas nessa noite você percebeu que existe um remédio para a sua confusão, que existe um remédio para o seu sentido de vida. Você não precisa caminhar perdido nesse mundo. Existe um Deus que, como diz em Isaías, tem o seu nome escrito na palma de suas mãos. Existe um Deus que diz assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho, por mais que ela se esqueça, eu nunca me esquecerei de você. Existe um Deus que tem um propósito para a sua vida. E se nessa noite você entendeu que você precisa ou entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Ele de uma vez por todas, e viver a sua vida aos pés de Jesus, erga a sua mão onde você está. Você quer entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Ele? Erga a sua mão onde você está. Aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. A equipe pode vir aqui à frente. Você que levantou a sua mão, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele de uma vez por todas, eu vou falar uma coisa: você vai ter que se posicionar agora, sair da cozinha e vir aos pés de Jesus. Tem uma equipe aqui na frente que quer orar por você, querem pôr as mãos sobre você, quer declarar a palavra de Deus sobre você, quer te auxiliar nesse processo de conversão, nesse processo de reconciliação. Então você que ergueu uma de suas mãos, vem aqui na frente receber uma oração. Sai do seu lugar, não tenha vergonha. Por mais que você esteja aí no meio de uma multidão, o Senhor está falando com você. Vem aqui na frente receber uma oração. Agora você que quer realinhar suas prioridades, você que ficou de pé, erga suas mãos e faça uma oração de entregas total a Jesus, dizendo: Jesus, Tu és a minha prioridade. Eu vou parar de fazer as coisas pelo meu próprio achismo. Eu vou parar de fazer as coisas só porque eu acho que eu tenho que fazer. Eu quero fazer as coisas que o Senhor tem para mim. Diga isso ao Senhor. Entregue tudo aos pés de Jesus. Vai valer a pena. Cada tempo investido, cada renúncia feita, a presença do Senhor vale mais. Estar aos pés de Jesus vale mais. Estar aos pés de Jesus vale mais. Senhor, nós estamos completamente rendidos a Ti, completamente rendidos. Faz com o Senhor, faz conosco o que o Senhor quiser. Toma todo o nosso coração, toda a nossa mente, todo o nosso corpo, toma a totalidade do nosso ser. Nós queremos estar completamente rendidos aos Seus pés, Senhor. Nós escolhemos nessa noite a boa parte, nós fazemos a escolha certa. Nós estamos com os nossos olhos voltados a Ti, Jesus. Nós elevamos os nossos olhos ao Senhor, de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa restauração. Tu és a nossa prioridade, Senhor. Não queremos mais ficar envoltos nesses inimigos que nos cegam, que nos param. Nós entregamos tudo diante do Senhor. Tu tens a primazia, Senhor. Tu és a prioridade. Tu és a nossa melhor parte. Tu és o nosso anseio. Tu és o que mais queremos. Em nome de Jesus. Amém e amém.